estava ali sentado ali, falando com a Ana assim, eu falei, não vou pregar mais hoje não, porque o pastor já pregou a mensagem no começo. Deus mudou a liturgia do culto, porque a gente não tem liturgia, na verdade, né? Já não tem liturgia, então aí Deus mudou a liturgia do culto. Ele pregou primeiro e aí botou a gente para adorar depois da palavra. Mas era exatamente isso que eu meditava em casa. Depois de ouvir algumas mensagens, mas eu meditava no seguinte: não vou ler nada hoje, só vou citar, ver se alguma coisa bem rápido, nós vamos voltar a orar e adorar, tá bom? Que hora que é? Que eu não olhei a hora, a Ju foi lá me cobrar que eu já era para ter subido. Tá cedo? Então senta aí, rapidinho. Malaquias capítulo 4, verso 6, eu acho. O Senhor libera uma profecia e ele diz assim, que levantaria um profeta no mesmo espírito, espírito de Elias. Ele libera essa profecia, é a última profecia do Antigo Testamento, 400 anos antes de surgir João Batista. Então 430 anos depois, a última profecia do Antigo Testamento, ela está se cumprindo no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 1, verso 16 e 17. A última profecia do Antigo Testamento, ela está se cumprindo no Novo, quando começa a se falar sobre Jesus. O que eu quero falar para nós hoje aqui, que é o que o pastor começou dizendo. A igreja, ela está vivendo um cenário muito ruim para ser igreja, porque ela está vivendo a nostalgia daquilo que foi, ou fazendo atos proféticos daquilo que ela gostaria que fosse. E a verdade é que Deus nos chamou para ser igreja para esse tempo. Não é para viver a nostalgia daquilo que foi, e nem para nós continuarmos fazendo atos proféticos daquilo que a gente gostaria que fosse, pastor. A igreja está vivendo isso hoje. Vamos orar a Deus para Ele fazer aquilo que a gente gostaria que fosse. Ou vamos falar com Deus para Ele trazer à tona aquilo que aconteceu lá atrás. E aí nós ficamos uma igreja nostálgica ou profética, mas na maneira errada de ser profética. Então o chamado do Senhor para nós é que as experiências que nós vamos viver nesse tempo, elas se tornem uma cultura, uma vivência. Não que a gente veio aqui para viver a experiência da nostalgia do faz de novo, Senhor, faz de novo, e eu quero que Deus faça de novo. Aquilo que Ele fez lá em Joel, aquilo que Ele já fez lá em Atos capítulo 2, aquilo que Ele já fez, mas o que o Senhor quer trazer nesse tempo? Uma igreja que ao viver a experiência transforma ela numa vivência. Ao viver a experiência do culto, a palavra culto, irmão, quer dizer a mesma palavra, a mesma coisa que a palavra cultura, e a mesma palavra que cultivo. Quando Deus pegou Adão, colocou no jardim, Ele falou assim, você vai para o jardim para cultivar um jardim. Então no jardim, Adão não só cultivava, ele cultuava, e ali ele fundamentava uma cultura. Então, o que o Senhor vem falar para nós? Ele começou esse culto nos falando sobre isso. Aí, vou falar a mesma coisa que o pastor falou aqui um pouco. Por quê? Vem os pastores na internet dizer assim, a igreja não pode cantar a canção é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por quê? Porque eles são juízes da igreja. A canção ela pode ser cantada em dois aspectos. Ela pode ser cantada por aqueles que estão mesmo entregando a sua vida, que estão mesmo doando a sua vida, mas ela precisa ser vista pela maioria da igreja como uma mensagem para esse tempo. Como uma mensagem, porque essa canção está falando do quê? Você já cantou essa canção, mas você parou, olhou e falou, o que essa canção está falando? De quem é a história que ela está contando? De quem é? Alguém fala aí. João Batista. É a história de João Batista, estou preparando o caminho, endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo para que ele cresça. É a história de João Batista. Mas o que é a história de João Batista para nós como igreja? É a última profecia do Antigo Testamento se cumprindo. Então por que Deus traz uma canção dessa à tona no nosso tempo? Porque nós precisamos endireitar as nossas veredas. E começa por mim.
Nós precisamos endireitar o nosso caminho. Nós precisamos começar a olhar como nós estamos andando com o Senhor. A canção não é para ser cantada para a gente sentir a boa sensação que ela traz, e ela traz uma ótima sensação. Isso é uma verdade. A canção, ela precisa ser cantada também para trazer a tristeza de eu não estar vivendo como deveria. A tristeza de eu não estar sendo quem eu deveria ser para a igreja e como igreja. E eu, Carlos, subo aqui e falo assim: perdão, irmãos, perdão por eu não estar sendo quem eu deveria ser para vocês. Perdão por eu não estar sendo quem eu poderia ser para vocês. Quem eu sei no Senhor, sem nenhuma soberba, que eu poderia ser para vocês. Mas o que vai acontecendo conosco? As coisas vão acontecendo e elas vão nos marcando. E ao invés da gente correr para o Senhor, a gente corre para longe dele. Ao invés da gente correr para os pés do Senhor, a gente vai correndo para outras coisas, para as nossas fugas. Nós não fugimos para o lugar onde o Senhor nos diminui. Eu falei aqui para os irmãos, o Senhor é o lugar onde nós podemos ser fracos. Mas nós corremos para o lugar onde a gente coloca a nossa fantasia de forte. Onde nós estamos de fato, aparentemente em busca daquilo que importa, mas nós estamos correndo para longe do Senhor. E do lugar onde Ele preparou para que nós pudéssemos ser fracos, irmãos. Você não precisa ser sempre forte. Você não precisa ser sempre forte, porque é o lugar onde nós podemos ser fracos. Porque a nossa fraqueza é o nosso pecado. E quando nós não corremos para um lugar onde nós podemos ser fracos, nós corremos para o pecado. E ali, quando nós pecamos, depois de pecar, aí que nós corremos para o Senhor. Nós estamos sempre voltando. E é bom voltar de vez em quando, irmão. Mas o Senhor está nos chamando agora para dar um passo adiante. O Senhor está nos chamando nesse tempo, como Ele chamou João Batista naquele tempo, e Ele vai dizer que, olha, todo outeiro será aplanado, todo vale será aplanado. Essa é a mensagem de João Batista, nós estamos cantando ela nesse tempo. Essa é a mensagem. Então eu quero te perguntar, você está cantando isso como uma mensagem, ou você está cantando isso como uma vivência? Porque pode ser, irmão. Te dá um dado bem simples, apenas 5% de todas as pessoas que entram na igreja vão se tornar pessoas que servem o ministério em tempo integral. 95% da igreja até hoje são pessoas que não servem o ministério em tempo integral. Sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Existe uma dificuldade em encontrar esses 5%. Por quê? Porque os 95% estão ocupados demais, os 95% não querem de fato seguir isso, e aí fica uma dificuldade de encontrar os 5%, sabe por quê, pastor? Porque os 5% estão correndo atrás de se manter, de se cuidar e de cuidar das suas famílias. Por quê? Porque houve erros dentro da própria igreja que fizeram com que os 95% desacreditassem dos 5%, e agora não querem mais manter esses 5%. E aí quem deveria estar continuando, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se a gente continuar na medida que nós estamos, na próxima geração não teremos mais pastores formados. Se a gente continuar do jeito que está, por quê? Porque as igrejas querem investir tudo nas pessoas menos dinheiro. Pega um menino e sabe que ele tem um chamado, está vendo que o cara tem um chamado, está vendo que ele tem algo para fazer, está vendo que o cara tem ali algo de Deus na vida dele, mas olha para o cara e fala assim, não, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Antigamente, quando a igreja via que alguém tinha um chamado, ela trazia, colocava num seminário, pagava um seminário, cuidava dessa pessoa e o cara crescia. Se a gente continuar do jeito que nós estamos, esquece. Não teremos pastores para a próxima geração. Agora eu vou fazer uma alusão para você entender o que é não ter pastores para a próxima geração. Vou fazer aqui um desenho para a gente entender. O que é um estilista para nós?
Para nós, um estilista, quando ele faz um desfile, ele é um cara louco, que coloca um monte de roupa feia na passarela e a gente não entende nada. É verdade ou é mentira? Quem aqui assiste desfile para ver lá as roupas lá do povo lá? Porque é futurista. Ninguém faz isso, irmão. A maioria de nós não. Mas um estilista, quando ele está desenhando a roupa, ele está desenhando a roupa para a próxima estação. Quando ele está estabelecendo as cores que vão ser utilizadas, os tecidos que vão ser utilizados, ele está desenhando tudo aquilo, não é para criar uma roupa, é para criar uma tendência, uma cultura. Então, quando se assiste o desfile naquele momento, ele não é entendido naquele momento. E ele não está fazendo para ser entendido por nós, porque existe toda uma camada. Ele está fazendo para gerar uma tendência, para gerar uma cultura, para que quando chegar na próxima estação, a próxima geração esteja vestida daquele modo. Isso é o estilista. E no reino de Deus não é diferente. Deus tem homens para esse tempo, para discernir esse tempo, fazer nesse tempo coisas que nós não vamos entender, porque para preparar a próxima geração, porque senão não vai ter próxima. Quem já leu o livro de Jonas, o Fujão? Eu não vou nem perguntar quem se identifica com ele. Jonas, ele é enviado por Deus para Nínive. Ele se recusa a ir para Nínive. Nínive era uma grande cidade. Nínive era um centro cultural. Hoje, quando a gente fala de moda, nós vamos falar Semana de Moda de Milão. Semana de Moda de São Paulo Fashion Week, ou a Semana de Moda de Nova York. Essas cidades, por causa da moda, eu estou usando como exemplo para vocês entenderem, elas tecem a cultura do próximo tempo, a tendência do próximo tempo. O que era Nínive naquele momento? Era uma cidade que tecia a cultura dos próximos tempos. Então ela estava tecendo a cultura de pecado, de erro e de contrariedade a Deus. O que Deus faz? Pega um profeta e fala, vai lá na cidade de Nínive e avisa para eles, para mudar a cultura, porque senão eu vou destruir a cidade. Jonas percorre a cidade durante 3 dias pregando, depois do final daqueles 3 dias há um arrependimento genuíno. Há um arrependimento naquele lugar. Reis se arrependeram, colocaram as crianças de colo para jejuar por causa do arrependimento. E aquele arrependimento é genuíno, e aí Deus fala para Jonas assim, Jonas, eu te chamei para isso mesmo, para pregar para o arrependimento, não para a condenação. Coisa linda. Mas se você olhar na sua palavra lá, se você já passou correndo, o livro do profeta Naum, ele está sendo enviado para o mesmo lugar. Quanto tempo depois, irmão? 100 anos depois. Quanto tempo dura uma geração, mais ou menos? 70, 100 anos. O que estava acontecendo na cidade de Nínive? A mesma coisa. E o profeta Naum leva uma mensagem de condenação certa. Não havia mais chance de arrependimento naquele momento. Por quê? Porque aquela geração que se arrependeu não gerou uma tendência de cultura para a próxima geração, para que eles continuassem adorando a Deus naquela cidade. Por isso que o Senhor está nos chamando agora, para as crianças que choraram aqui para se batizar. Por isso que o Senhor está nos chamando agora, para as famílias que estão aí se perdendo. Por isso que o Senhor está nos chamando agora, para a gente trabalhar por essa geração. Por isso que o Senhor está nos chamando agora, endireita os caminhos, endireita as veredas, porque tem uma próxima geração chegando, e eu preciso que vocês estejam alinhados. Foi isso que ele começou falando aqui. Foi isso que ele começou revelando o nosso coração. O nosso coração que se afasta do Espírito Santo. O nosso coração que corre para longe dele. O nosso coração que não se alinha. Que busca nossas próprias coisas, os nossos próprios desejos. E quando eu falo nosso, irmão, eu gosto dos pregadores, mas geralmente eles falam assim, Deus tem para mim e para você. Eu digo, Deus tem para nós. Qual que é a diferença, irmão? Porque para mim e para você é eu primeiro. Para nós é todo mundo junto. Não tem eu primeiro, nem você primeiro. Não tem eu sou o clero e você é o leigo. Não, aqui é a mesa. Da mesma comida que eu estou comendo, você está comendo. Deus só falou comigo primeiro. Por quê? Porque eu sou pior do que vocês. É só isso, irmão.
Mas por que nós íamos para a igreja, nós precisamos do púlpito, da maneira como o pregador vai se portar, e às vezes a gente já tem como ele deve falar, como ele deve se vestir, como ele deve ser, e a gente rejeita tudo aquilo que não está dentro daquilo que a gente diz que devia ser. Por isso que Deus, quando chamou João Batista, falou assim, não coloca uma roupa bonita não, coloca aí uma roupa que ninguém vai entender, coloca aí, veste de pano de bicho aí, veste aí, corta as vestes da roupa de um animal aí, coloca. Como é que Elias se vestia? Do mesmo modo. Como é que João Batista se vestia? Do mesmo modo. E aí Jesus vai perguntar, por que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de linho fino? Não, esses estão nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Alguém que sai por qualquer vento de doutrina? Não. Vocês foram ver o profeta. Quando a gente vê o profeta, ou quando Deus entrega a profecia para nós, a gente rejeita a profecia. E aí a gente volta no mesmo lugar que eu estava falando antes. O que está virando uma vivência para nós? Nós estamos esperando a experiência do próximo culto, a experiência da próxima quarta, a experiência do próximo domingo. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? E aí Deus está perguntando o que você vai fazer. O que você vai fazer com o que eu já te dei? O profeta Isaías vai escrevendo seu livro do capítulo 1 até o capítulo 6. E do capítulo 1 até o capítulo 6 são umas mensagens de condenação. Mensagem contra o Egito, mensagem contra a Síria, mensagem contra isso, contra aquilo, mas aí no capítulo 6 ele vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele não vai gritar assim, ai da Síria ou ai do Egito, vai dizer, ai de mim. E ele olha para o seu próprio pecado e ele diz, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor. Então o Senhor vem, toca nos lábios de Isaías, porque Isaías diz, eu sou um homem de impuros lábios, mas se eu disser assim, eu sou um homem de coração impuro, o Senhor toca no meu coração. Eu sou um homem de olhos impuros, o Senhor toca nos olhos, mas Isaías disse, eu sou um homem de impuros lábios, então Deus manda a brasa, toca nos lábios de Isaías, purifica ele, mas agora não é Isaías quem clama, agora é Deus quem clama. Quem irá por mim? Até o capítulo 6, Isaías vivia uma experiência profética daquilo que ele gostaria que fosse. Mas no capítulo 6, ele se torna a vivência profética daquilo que Deus quer que seja. Todo avivamento, irmão, todo avivamento é marcado por um movimento de vivência daquilo que Deus derrama e não daquilo que eles gostariam que fosse. O avivamento da Rua Azusa, que é um dos últimos, que vai trazer até mesmo os missionários da Assembleia de Deus que vão vir para o Brasil, os pentecostais, a quem nós somos grandes devedores. A gente diz assim, nós somos pentecostal, né, irmão? Desse jeito aqui não é possível. Nós somos pentecostal, tem umas diferencinhas, né? Mas nós somos pentecostal. Gostei do irmão ali com o pandeiro, os irmãos pentecostal que gostam do pandeiro, do fogo. E assim nós somos pentecostal e a gente tem um débito com os irmãos. A gente tem um débito. Mas o que aconteceu no avivamento da Rua Azusa? Um homem chamado William Seymour, descendente dos escravos, ele convidou 10 amigos e falou assim, não é possível que Deus tenha só isso, Deus tem mais. Mas ele não olhou para trás e ficou dizendo, faz de novo, Senhor. E ele não olhou para frente e falou, faz. A oração desses 10 homens que jejuaram durante um período era, Senhor, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais, e deixa eu te dizer, irmão, o Senhor tem mais para nós. Amém. O Senhor tem mais para fazer em nós e através de nós, mas primeiro começa em nós. Eu creio. O Senhor tem mais, e eles oravam, o Senhor tem mais, o Senhor tem mais, e um dia eles se reuniram num culto que ficava no segundo andar de um barracão, e o mais de Deus chegou naquele lugar, e sabe o que aconteceu? O andar caiu depois de 3 dias de culto.
Mas deixa eu te dizer, aquela experiência não ficou ali. Aquela experiência começou a tocar vários outros homens e eles começaram a se tornar missionários. Eles começaram a sair da Rua Azusa, lá na Califórnia, onde tinha começado o avivamento, e ir para outros lugares, levando esse fogo, levando essa chama do Espírito Santo para os lugares e pregando o Evangelho. Eles tiraram daqui, foram naquele lugar, viveram aquela experiência de avivamento, e eles saíram e eles começaram uma vivência por onde eles passavam. Nós tivemos por uns dias aí uma igreja, uma universidade que já viveu um avivamento, e todo mundo começou a correr para lá. 24 horas, uma câmera no lugar, todo mundo assistindo. A minha pergunta é, por que a experiência não virou vivência? Porque nós ainda somos a igreja que corre atrás da experiência. Nós ainda somos a igreja que corre atrás da experiência, mas não está tornando ela vivência. O novo de Deus, irmãos, está escondido atrás de uma vivência com Ele. Aquilo que Deus tem de novo para fazer na sua igreja está escondido atrás de uma vivência da igreja. E a verdade que a igreja carrega é a verdade de que nós carregamos de uns para os outros. De uns para os outros. Por isso que a mensagem, ela começa no individual. Eu não vou olhar e falar assim, quando acabar essa mensagem, o que será que o pastor Fabiano vai dizer que nós vamos fazer essa semana? Será que o pastor vai fazer uma programação por causa dessa mensagem? Deixa eu perguntar, irmão, qual a programação que você vai fazer depois dessa mensagem? O que vai mudar na sua agenda? Deus pode mudar a sua agenda hoje? Já perguntei isso aqui. Você está preocupado demais, tão preocupado com a sua própria agenda que Deus não pode mudar ela. Qual é a agenda que você vai fazer depois da mensagem? Ou então, sua agenda já está pronta, irmão. Sei que todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem uma agenda pronta. A minha pergunta é, onde entra Deus nela? Onde que entra a vivência? Começa por mim. Hoje, a primeira coisa que eu vou ter que fazer quando chegar em casa é mudar a minha agenda. É a primeira coisa. Por quê? Porque o pastor começou dizendo aqui que o culto começa em casa. Vocês já esqueceram da mensagem do começo? Não esqueci não. O culto começou lá em casa, mas não começou hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Você está achando que é o último, não. É o primeiro dia. A semana começa hoje. E aí hoje, você, todos os dias, graças a Deus, por um compromisso com o Senhor, você estabelece que o primeiro dia da semana você entrega para Ele 2 horas. E no resto da semana, você tem a sua própria agenda. E não cabe mais. Não tem espaço. Você vai olhar agora. E agora é o desafio. Está lançado, irmão. O desafio está lançado. Qual que é a vivência com Deus que você vai inserir na sua agenda? É pela manhã quando acorda ou é mais à noite? Cada um tem um metabolismo diferente. Tem aquele que chega em casa e não consegue dormir. Mas tem aquele que acorda cedo. Tem aquele que gosta de acordar tarde. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem, ele não vem para estabelecer uma liturgia. Todo mundo tem que fazer assim. E se fizer assim, aí vai dar certinho. Não. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que se perceber não fazendo aquilo que é necessário. E sobra sempre para alguns profetas ter que falar algumas coisas. E é assim que Deus faz. Só que sempre que Deus vai exortar a igreja, Ele confirma primeiro. Sempre que Deus vai falar com o povo, sempre que Ele vai trazer, puxar o povo para perto, que a exortação de Deus, irmão, é puxando o povo para perto, não empurrando ele para longe. É puxando para perto. Então nosso tempo é o tempo onde nós vamos ter que caminhar no mesmo espírito de Elias, de converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, porque nunca houve um ataque tão massivo contra a família. Nunca houve um ataque tão pesado contra as crianças, contra os adolescentes, contra a família. Quando Neemias
Ele volta, e eu já disse isso aqui, ele demora 52 dias para reconstruir os muros. É um absurdo, as muralhas eram gigantescas, eles em 52 dias reconstroem os muros. Mas sabe quantos anos eles vão demorar para reconstruir o altar? 16. Mais ou menos 16 anos para reconstruir o altar. Eles enfrentaram resistência para construir os muros, e eles conseguiram em 52 dias, mas eles demoraram 16 anos para reconstruir o altar, irmão. O tamanho da resistência que eles enfrentaram para reconstruir o altar. Só que a resistência do muro para reconstruir o muro, ela veio muito de fora, pastor. Ela veio dos inimigos, ela veio da perseguição que eles sofriam de fora. Ela veio de outras pessoas que não queriam que eles reconstruíssem os muros, porque Jerusalém era facilmente invadida por eles. E a resistência para construir o altar veio de quem? Deles mesmos. O profeta vai dizer, é tempo de vocês morarem nas suas casas abastadas e bonitas, e o meu templo está abandonado. É tempo de vocês estarem se alimentando bem e faltando no meu templo. Então a resistência de fora, que trazia para eles uma perseguição, foi mais facilmente enfrentada do que a resistência de dentro. A resistência deles mesmos. Porque depois que eles reconstruíram os muros, eles estavam agora confortáveis. E eles não se propuseram de fato a reconstruir o altar como deveriam. E nesse tempo, tem uma parte no livro de Neemias, eu não vou lembrar o capítulo agora, mas eles já tinham reconstruído os muros, eles já tinham feito uma reforma política, eles já tinham feito tudo ali na cidade de Jerusalém que precisava ser feito, e Neemias descobre o seguinte, que os israelitas, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras, haviam tido filhos delas, mas o pior não era isso não, irmão. O pior era que os filhos das mulheres estrangeiras, eles nem sequer falavam o hebraico, nem sequer falavam a língua, a linguagem, na qual a palavra estava escrita e eles precisavam ensinar para os filhos falavam outra língua. Qual que é a reflexão que eu quero trazer para nós? No meio da reconstrução, você tem que saber qual é a linguagem que teu filho está falando. Porque eles se empenharam ali na construção, eles fizeram toda uma reforma política, uma reforma religiosa, mas dentro de casa, os filhos estavam falando outra língua. Aí deu ruim, para reconstruir o altar, depois tiveram que voltar para dentro de casa. Irmão, fica de pé em nome de Jesus. Vou terminar porque... Duas mensagens na noite, nós não aguentamos não, pastor. Uma só. Então, irmãos, nós vamos continuar cantando. É Ele, e é por Ele. E nós vamos continuar, a partir de então, transformando uma vivência para Ele. Trazendo essa cultura para a nossa vida. Essa cultura do reino. Essa cultura real da palavra de Deus, essa cultura da oração, essa cultura que vai trazer o Espírito Santo de volta para o lugar de onde ele não deve sair. Leonard Ravenhill é um grande pastor, e no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, é o nome desse livro, ele diz assim: vocês se perderam quando abandonaram o lugar de oração. Foi aí que vocês se perderam. Deus já usou o pastor para falar. Ele está levantando aqui, de novo, um desejo pela oração, irmão. Vou te dizer uma coisa, existe um desejo muito grande na igreja por posição. Mas o Senhor está levantando aqui um desejo pela oração. Por quê? Porque a posição, para muitos, é apenas para, vamos dizer assim, mostrar o que é, mas não para evidenciar aquilo, o lugar onde esteve. Então Deus está levantando homens e mulheres aqui que vão evidenciar o lugar onde estiveram. Não vão mostrar, não precisa mostrar nada, irmão. Porque o que está evidente, você não precisa mostrar.
O que é evidente não precisa ser mostrado. O que precisa ser mostrado é o quê? É o que não é evidente. Então, por isso que a gente vê muita coisa acontecendo aí e você fala assim, rapaz, será que é Deus mesmo? O cara tá filmando para mostrar isso aí, Washington. Para mostrar essa cura aí, para mostrar esse negócio. O cara tá filmando, tem que filmar para mostrar. Jesus nunca filmou, ainda falava para a pessoa assim, não fala para ninguém. A tua fé te curou. Mas o cara filma para mostrar que Deus é com ele, que Deus fez. Não precisa mostrar o que é evidente. O que é evidente não precisa ser mostrado, irmão. Billy Graham enchia estádios com diversas igrejas que se juntavam, pagavam o estádio, traziam as igrejas, traziam pessoas que não conheciam Jesus e colocavam lá dentro. O Maracanã lotado de pessoas para ver Billy Graham pregar. Mas hoje não. Vamos alugar o estádio e cobrar dos irmãos para eles irem. Por quê? Porque a gente precisa mostrar o que não é evidente. Porque se é evidente, não precisa mostrar, irmão. Então nós vamos voltar para um lugar hoje. Nós vamos fazer um concerto. Começa por mim. E nós vamos voltar para um lugar onde vai se tornar evidente a presença do Espírito Santo em nós e através de nós. Em todos os lugares. Vai ser evidente. Você não vai ser reverenciado por causa da posição. Não. Isso aí é besteira, irmão. Isso aí é besteira. Uma vez puxaram minha orelha na Assembleia de Deus porque chegou um presbítero na igreja e eu não dei oportunidade para ele, irmão. Mas não era evidente que ele era presbítero. Eu tenho culpa. Não era evidente. Não estava evidente. Eu não tinha como saber. Como que eu ia saber? O irmão não parou na porta e falou, irmão, eu sou tal, tem a regra aqui que dá oportunidade para os irmãos. Beleza, eu vou seguir a regra, não tenho problema nenhum com regra não, eu só gostava de quebrar algumas, mas tô tranquilo, né, pastora? Mas não estava, eu não sabia. Mas já teve vezes de o cara chegar na porta e Deus falar assim para mim, esse é o pregador da noite. Porque Deus trouxe ele para entregar a mensagem. Ponto. Fazer o que, né, pastor? Já teve vezes de subir e Deus falar assim, não é você, cara. Pastora, por favor, assuma o altar. Por quê? Porque às vezes não está evidente. Eu me converti num tempo, não faz muito tempo, tá, irmão? Não sou tão antigo assim, não. Mas eu me converti num tempo onde algumas coisas da vida do cristão e de quem ele era, eram evidentes. A gente está misturado demais, irmão. A gente está misturado demais. A gente fala igual, a gente pensa igual e faz igual. Quando alguém diz assim, você faz isso, cara, não faço não. Por que você não faz? Não, porque eu sou crente. Por que você fala assim? Aí eu falo assim, porque eu sou crente. Ah, mas por que você não fala igual a gente? Não tem problema falar assim, não tem problema para você, para mim tem. Por que a sua fala é diferente? Tem que ficar evidente. Tem que evidenciar. Mas quem faz isso não é o seu esforço. Se for pelo seu esforço, uma hora vai dar ruim. Você vai escorregar e vai xingar um palavrão no meio do caminho. Do cara te fechar, vai sair, irmão. Vai sair. Quando alguém te pisar o pé lá na fila ou passar na sua frente na fila, você vai falar, o que é isso aí, cara, tá passando na minha frente na fila? Vai sair. Agora, quando é do Espírito Santo, é nessa hora, irmão, que fica evidente o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Que é um deles. São algumas características, o fruto do Espírito é um som. Então o Espírito Santo, ele quer entrar na nossa vida para isso. Para nos arrancar das experiências esporádicas e nos colocar numa vivência. Esse é o chamado, irmão. Em nome de Jesus. Você aceita esse chamado? Quem vai dizer eis-me aqui para esse chamado? Eis-me aqui, Senhor.
Pode dizer aqui, não é obrigado não, tá? Já vai ter uns aí que vão perder o sono, né, pastor? Uma vez, só para testificar. Pastor Fabiano Gonçalves, lá da Paraíba, subiu no altar e liberou essa profecia que o senhor liberou aqui. E falou assim: algumas pessoas vão perder o sono essa semana. Foi um tempo muito bom aquele tempo da igreja, assim, de avivamento, de muitas coisas que a gente viveu. E se cumpriu. E aí eu quero ver, na semana que vem, irmão, gente chegando aqui com olheira. Porque o Espírito Santo te acordou todo dia, 3, 4 da manhã. Eu já estou profetizando, o pastor falou que era só 3 pessoas, eu vou falar assim, vai ser muito mais. Tá pronto para perder o sono, irmão? Mas você vai perder o sono e vai orar, né? Vai ler um pouquinho lá que o sono volta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje foi sem fundo musical, bem calma a pregação, bem rápida, né, Ju? Vocês estão me olhando assim, você viajando assim. Feche seus olhos, irmão. Pai, ainda na tua presença, eu quero, a partir de mim, fazer um concerto contigo, Senhor. Eu não falo pela igreja agora, eu falo por mim, eu, Carlos. É um momento de oração evidente, de evidente perdão, Senhor, por aquilo que eu posso ser, por aquilo que o Senhor me chamou para ser. Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu andei para longe, quando eu tinha que andar para perto, por todas as vezes, Senhor, que eu corri do Senhor e não corri para o Senhor. Essa é a minha oração sobre esse altar de perdão, Senhor, pela vida dos meus irmãos, porque eu poderia ter feito mais. Mas há uma oração de agradecimento pelos livramentos, pela misericórdia e graça que o Senhor derramou sobre a minha vida. Pelo teu cuidado com a minha família, com a minha casa, Senhor, quando eu não cuidei, quando eu falhei, quando eu, Senhor, aleluia, quando eu fui mais forte, Senhor, quando eu fui mais forte, eu te agradeço, porque o Senhor cuidou de nós. Em nome de Jesus, Senhor, é uma noite de conserto, de endireitar as veredas, Senhor, de alinhar o Espírito, em nome de Jesus. Alinha a minha vida à tua vontade, em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor, me diz, Senhor, outra vez e outra vez. Que cada um saia, Senhor, nessa noite com a certeza de que o teu Espírito Santo tocou, Senhor. Em nome de Jesus. Aramaçoi, candaramaçoi, aramaçoi, candarai, balaçoi. Em nome de Jesus. Candaramaçoi, baçoi, candaramai, baramaçoi. Em nome de Jesus, oramos pelas nossas crianças, Senhor, pela próxima geração de pastores e profetas. Senhor, toca no coração dos nossos irmãos. Oh, Senhor da tua igreja, em nome de Jesus. Levante o altar, se ofereça. Seja o lugar de adoração.
levante o altar e ofereça. Há um lugar onde pois ali te encontrei. Esse lugar do coração que é só pra ti. Sacrifício da vontade. Eu sou o lugar da adoração. Levanto meu altar e ofereço. Eu sou o lugar de adoração. Levanto meu altar e ofereço. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Santifica no Senhor para receber os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Toca-nos com santidade, Senhor. Toca-nos com santidade, Senhor. Toca-nos com santidade. Santidade ao Senhor. E não se apagará. Um sacrifício vivo e santo, Senhor. Um sacrifício vivo e santo. Fogo arderá e não se
sobre a sua vida nesse tempo. Você é uma voz para esse tempo. Você já sabe o que fazer. Você já sabe como fazer. Você já sabe das decisões que você tem que tomar. Hoje eu consolido isso sobre a sua vida. Hoje eu deixo muito nítido e muito claro que maior é o meu propósito sobre a sua vida, que maior é aquilo que eu tenho sobre você. Não se preocupe como serão as coisas, porque eu mesmo me encarrego de alinhar tudo. Eu mesmo me encarrego de pôr tudo nos trilhos, tudo conforme eu tenho te prometido, tenho te falado. Para esse tempo, eu preciso de homens como você, para ministrar, para liberar vida, para liberar palavras. O que você carrega é muito precioso. Existem muitos caídos que estão esperando você abrir a boca. Existem muitos cativeiros espirituais, existem muitas pessoas presas em cativeiros. E eu te dei chaves que através da palavra que eu libero sobre a sua vida, abrem portas, abrem cativeiros, liberam pessoas de prisões que estão na mente. Filho, você carrega uma unção diferente, você carrega algo diferente. Eu não sou o primeiro, não é o primeiro que está te falando isso, não é o primeiro que eu uso para te dizer isso. Eu estou te trazendo para perto de novo, eu estou te trazendo para o propósito, eu estou te entregando coisas novas, revelações novas. Quando você abrir a boca, vai sair fogo, vai sair fogo da tua vida, vai sair fogo, fogo da tua vida, vai sair cura. Através de você eu vou curar. Através de você eu vou falar. Através de você eu vou vir manifestar. E é para esse tempo, e é para o hoje, e é para o agora. Ei, chega de adiar os meus projetos e os meus planos que eu depositei nas suas mãos. É tempo de exercer, é tempo de fazer. Eu estou tocando no seu coração agora. Eu estou tocando na sua vida agora. Eu estou te abraçando.